Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Grande Saiyaman Trader. E hoje estamos dando continuidade à nossa série, o nosso desafio 30 dias operando no mercado financeiro de opções binárias. Vale lembrar que esse é o registro do nosso terceiro dia. Todo vídeo eu estou registrando para vocês como é a rotina sem filtros, sem máscaras, apenas a verdade nua e crua de um trader iniciante com banca pequena. Sem mais enrolações, fiquem com o vídeo. Bom, senhores, hoje é sexta-feira, dia 3/10. Como vocês podem ver, já estou aqui com o OBS aberto, com o gráfico aberto também. Como eu só opero de segunda a sexta, né? Hoje vai ser o último dia da semana, né? Vamos ver se a gente consegue fechar a semana positivos, né? Lembrando que segunda e terça foram do mês passado, né? Então não conta. E eu registrei aí o dia 1 e o dia 2, que foi quarta e quinta, né? Eu tinha botado no vídeo de ontem que era de quarta-feira, mas na verdade era quinta. Eu acabei cometendo um erro aí na edição. Mas os 2 dias está registrado aí no canal, quem quiser ver, só acessar, beleza? Então, senhores, esse é o momento onde eu decido fazer a minha entrada, certo? E eu já vou procurar outro ativo para mim também fazer a entrada, né? Eu não fico ali parado, vou analisando outras opções, né? Eu encontrei uma ali que estava bonita, fiz a entrada, né? Eu já tinha dado uma olhada nesse ativo e aí eu decidi fazer mais uma entrada, beleza? Bom, traders, nesse momento eu decidi acelerar o vídeo, né, porque não apareceu mais nenhuma entrada. Eu estava analisando ali, e nada muito bonito, nada muito claro. E como eu já tinha feito duas entradas, eu falei, vamos aguardar, né? Tava ali brigando com a taxa. Então sempre que ocorre isso de eu fazer duas entradas aí e eu ver que está ali brigando, não está nada muito claro, né? Eu decido não arriscar fazer mais nada. Claro, se surgir uma oportunidade muito bonita, aí sim eu faço, mas mesmo assim eu prefiro ser mais conservador, né? E fazer a entrada somente se as minhas anteriores estiver dando win com bastante folga, né? Quando está ali brigando muito com a taxa, eu não faço nada, eu apenas espero, ok, traders? E esse aí tava brigando, últimos segundos, achei que ia pagar e deu loss pra gente, tá? Bom, pessoal, eu abri aqui o gráfico da corretora para poder mostrar aos senhores como que foi essa operação, né? Tô aqui com o Eurocard aberto. A gente fez a abertura desse trade em 8,58 praticamente, tá? 8,58. E, cara, foi por muito pouquinho, como vocês podem ver aqui no gráfico, por muito pouco mesmo, né? Pegamos loss aí. Nos últimos segundos ela desceu. Ela tava brigando, né, nos últimos 10 segundos, mas ali no finalzinho desceu, né? E também eu queria compartilhar com vocês, senhores, que eu devia ter pego uma segunda taxa nesse pavio aqui quando ele desceu, né? Porque ele estava indo de encontro com esse outro aqui. Porém eu não acho que eu não estava muito atento, porque quando eu olhei ele já estava voltando, né? Já estava voltando bastante. Mas o ideal seria a gente pegar uma segunda taxinha aqui nesse paviozinho aqui, ó, na pontinha dele. Seria excelente e a gente teria pego aí 2-1. Porém não consegui fazer essa entrada, né, infelizmente. Mas está tudo certo. Placar da sessão da manhã 1-1, ok? Bom, senhores, agora eu fui para o registro das operações do nosso calendário, né? Cliquei ali no dia, em nova operação, e aí eu fui registrar o ativo que a gente tinha pegado, certo? Que foi aí o Eurocard. E aí eu coloquei bonitinho aí, né, o quanto de lucro a gente teve, coloquei também o payout e adicionei uma descrição, certo, senhores? Então o nosso placar em taxas foi de 1-1,
certo? E quando esse cenário acontece, devido ao payout, né, obviamente a gente acaba fechando um pouquinho no prejuízo. Mas como vocês podem ver ao final do registro, esse valor é pequeno, se considerado com o valor das nossas taxas, né? Então, no momento, como a nossa banca é pequena, esse valor correspondente ao payout, né, das taxas acaba sendo pequeno. Mas quando a gente estiver fazendo operações aí de R$ 1.000 por taxa, né, daí esse valor vai ser um pouco maior. Mas tudo proporcional à nossa banca, né? Então a gente tem que se acostumar, porque esse cenário de empate de 1-1 é muito comum e costuma se repetir bastante durante o mês, tá? Então que fique registrado aí nosso primeiro empate, beleza? Bom, traders, segunda sessão iniciando por aqui, certo? Eu estou aí abrindo os ativos que eu estaria analisando, né? Lembrando aos senhores que o resultado da sessão anterior foi 1-1, ok? Tivemos ali um pequeno prejuízo de R$ 8, nada de muito grave. E agora vamos começar a sessão da tarde. Eu aumentei o valor da minha entrada para R$ 50, tá? Vale lembrar os senhores que eu já expliquei nos vídeos anteriores o porquê de eu fazer esse tipo de alteração no valor das minhas entradas. Porém, eu vou estar fazendo um vídeo especial dedicado 100% só sobre gestão financeira e como você deve se organizar para estar criando um gerenciamento específico para você, de acordo com o seu capital. E aí eu vou te ensinar como determinar os valores certinhos, né, das suas entradas, como está fazendo a divisão de entradas, calcular o seu stop win, stop loss, tudo bonitinho e explicado para vocês, tá? Vou ver se eu consigo gravar esse conteúdo nesse final de semana. Então, muito em breve vai estar disponível no canal esse vídeo contando como eu montei a minha gestão, certo? Além de estar aprofundando mais sobre esse tema que é muito mistificado dentro do trading, né? Cada um fala uma coisa de porcentagem, quanto que você pode arriscar, e eu vou estar destrinchando esse assunto mais a fundo, certo? Vamos continuar agora com as nossas operações. Bom, senhores, se vocês conseguiram prestar atenção nas duas operações que foram feitas, vão reparar que aconteceu algo em comum entre elas, que foi o seguinte: ambas elas eu peguei numa posição desfavorável, né? Ou seja, eu queria ali esperar o melhor posicionamento da vela para estar fazendo minha entrada. Porém, eu não consegui pegar exatamente onde eu queria, mas eu peguei. Por quê? Agora que vem um assunto muito importante, senhores. Essa aqui é a essência da espera, né? Nós ficamos de olho na vela, esperando que ela tocasse a região perfeita, esperando aquele ponto exato. Mas às vezes o mercado não nos dá com exatidão o ponto que tanto queremos. Então muitas vezes ele vai dar apenas o quase. E esse quase é uma pequena diferença. E é nesse instante que a nossa mente tem que estar preparada para agir de forma rápida. A gente tem que pensar se a gente vai entrar ou não. Se a gente vai esperar e perder a oportunidade ou se a gente vai tomar uma decisão e fazer a entrada. E aqui está o ponto. O mercado ele é como um metrô que está chegando na estação, né? Você vai ter apenas alguns segundos para decidir se embarca quando as portas estiverem abertas ou se você vai esperar que o próximo trem chegue à sua frente. E esse trem, ele não te espera, ele vai simplesmente começar a andar. E quando você hesita demais, acaba perdendo a viagem. Então, senhores, nesses momentos, coragem vale mais do que perfeição. É melhor você embarcar com o trem que já está em movimento do que ficar parado no ponto, assistindo a oportunidade partir sem você. E se você quer aprender mais sobre esse tema, né? Se você quer entender um pouco mais sobre o que eu acabei de falar,
Lembre-se, senhores, que no final do vídeo sempre ocorre aquele momento Trading Pill, onde eu vou estar te dando uma pílula do conhecimento sobre esse tema específico. Todo vídeo eu abordo algum tema, né, e passo a minha visão do mercado, os meus conhecimentos e dicas que, cara, vai destravar sua mente, né? São sempre assuntos que são de suma importância e que muito trade por aí cobra mentoria para estar te passando essas informações, ou se não querem vender um e-book ou até mesmo um curso para estar te revelando aquilo que eu vou estar te passando totalmente de graça ao final do vídeo, beleza? Estamos caminhando aí para o final das nossas operações, certo? Por enquanto todas estão pagando. Só essa daí que, pô, foi só eu falar, ela começou a descer. Nesse ativo a gente pegou duas taxas, tá pagando as duas. Vamos ver se vai pagar as duas até o final. Né, não pagou. Infelizmente aí, apenas uma taxa pagou, resultado final 3-1. Bom, senhores, operação da tarde finalizada com sucesso. Vamos estar registrando no nosso calendário as operações que a gente pegou, certo? A gente fez aí 4 operações, né? E o resultado do placar foi 3-1, beleza? Vamos estar registrando aí então. GVP CAD foi win, teve um lucro aí de R$ 40, beleza? Esse retorno pagando 80% de payout. Placar da tarde 3-1. Tô aqui botando a nossa printzinha. Vamos estar salvando e dando continuidade, registrando a próxima operação. Euro CHF foi win também, né? Voltou a mesma coisa, R$ 40 de lucro, payout 80%, 81% na verdade. Próxima operação foi AUD CHF. Esse aqui que a gente pegou duas taxinhas e tava pagando as duas, né? No último segundo ali, reverteu e pagou apenas uma. Então a gente vai botar aqui primeiro o nosso lucro, foi de 37, payout 74. Vou colocar aqui, ó. Peguei duas taxas, apenas uma pagou. Salvando. E agora aquela uma que deu loss, que foi igual ao DCHF também, né? Infelizmente, tomamos um lossinho aí. E esse payout tá pagando 90, cara. Se tivesse dado bom. Mas tudo bem, faz parte. E tá aí o nosso resultado de hoje. R$ 59 positivos. Fechamos a semana com 261, tá? Muito bom. Tivemos ao todo 12 operações. Taxa de acerto 83%. Muito bom, tá? Considerando que a gente não teve operações nem segunda nem terça, que era do mês passado, né? E agora bora para a próxima semana. Eu vejo vocês semana que vem. Um forte abraço do grande Saiyaman. Como fechamos a semana positiva, vou estar fazendo aqui um saque nas duas corretoras que eu utilizo, certo? Pix. Vamos estar registrando aqui para vocês. Eu vou dar um pequeno corte para preencher os dados da minha conta aqui e já volto. Estamos de volta aí, já preenchi os dados. Vou sacar aqui 120 e 60, né? Vou deixar apenas a minha banca para operar na semana que vem, né? Equivalente ao nosso stop diário, que é R$ 200. Então vamos sacar aqui 120, solicitação de saque criada, certo? Agora vamos para a Cotex sacar lá também. Já estou aqui na Cotex, vamos em retirada. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou botar aqui o valor de 205 aqui na Cotex. Eu tinha um pouquinho mais, né, quando eu comecei a gravar a série, mas tudo bem. Vou estar preenchendo os dados aqui e já volto. Bom, tá aí, solicitação de saque enviada com sucesso. Vamos atualizar aqui para ver se já aparece aqui no histórico. Tá aqui, ó, aguardando ser processada. Assim que cair na minha conta bancária, eu mostro para vocês aqui a printzinha, beleza? Senhores, esse é o momento Trade Pill, onde eu vou passar uma abordagem sobre o assunto do vídeo, a questão da espera pela vela perfeita. Senhores, quantas vezes vocês já se pegaram olhando para a vela, esperando o ponto perfeito, aquele toque exato na sua região, aquela confirmação, sabe? E a vela, teimosa, fica ali, no quase. Não chega até onde você queria.
Ali se encontra uma pequena diferença, e é nesse instante que a mente começa a te torturar, jogando pensamentos do tipo: se eu entrar agora, pode dar errado, mas se eu esperar, posso perder a chance. Esse é o dilema que todos nós enfrentamos. O dilema entre a espera infinita e a decisão quase perfeita. Entendam, senhores, que o mercado não é feito para agradar. Ele não se curva à nossa ansiedade, nem ao nosso desejo de perfeição. Ele apenas segue o fluxo. E se você não se decide, ele simplesmente vai embora. É como o metrô chegando na estação. Você está no ponto, ele encosta, as portas se abrem, mas não está exatamente no lugar onde você esperava. Você olha, pensa e hesita. E quando percebe, o trem já começou a se mover. Agora me diga, senhores, você vai fazer o quê? Vai correr? Vai saltar? Tentar entrar depois que ele partiu? Ou vai aceitar que perdeu a viagem por medo de agir na hora certa? O segredo, senhores, é que o trader que vence não é aquele que espera a vela perfeita, mas sim aquele que aceita que a perfeição simplesmente não existe. É aquele que entende o risco, que mede a diferença e mesmo assim tem a coragem de decidir. Coragem, senhores, tenham coragem, porque no mercado, assim como na vida, perder uma oportunidade por medo de agir vai doer muito mais do que perder uma entrada por um simples erro de execução. Mas muita atenção, não confundam coragem com imprudência. Coragem não é sair entrando em qualquer vela. Coragem é aceitar que, mesmo com uma pequena diferença, se a leitura está alinhada e se o cenário faz sentido, se o risco está calculado, então a entrada deve ser feita. Perceberam que essa é a verdadeira disciplina? Saber esperar, mas também saber agir. Nem a pressa, nem a paralisia, mas o equilíbrio entre os dois. Guardem isso, senhores. No mercado, todos nós queremos acertar, mas só quem entende que o jogo não é sobre estar certo o tempo todo, e sim sobre decidir com convicção mesmo na incerteza. Esse sim é aquele que sobrevive. O trem não espera, o mercado não volta e a oportunidade não se repete. Então, senhores, embarquem, aceitem a imperfeição, entendam o risco e tenham a coragem de agir. Senhores, quero deixar uma imagem clara na mente de vocês. Lembram do desenho do Coragem, o cão covarde? Aquele pequeno cão, tremendo de medo, sempre cercado por monstros e perigos que pareciam muito maiores do que ele. Ele tinha medo de tudo, mas mesmo assim enfrentava. Mesmo estando apavorado, ele dava o passo à frente. Mesmo sendo covarde, ele fazia o que precisava ser feito. E é exatamente isso que o mercado quer de nós. Você não precisa ser um herói que não tem medo. Você só precisa ter a coragem de agir apesar do medo. No fim, senhores, coragem não é ausência de medo. Coragem é avançar mesmo tremendo por dentro. Se até um cão covarde tinha a bravura de enfrentar monstros que eram maiores do que ele, por que nós, traders, não enfrentamos uma vela imperfeita? Lembre-se, não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. E a cada dia no mercado,
escolher entrar no trem, mesmo que as pernas tremam. Coragem, senhores, sempre, assim como coragem, o cão covarde. Um forte abraço do grande Saiyaman, fiquem bem. Inteligência e sabedoria sempre. E é claro, muita coragem.